Evangelho segundo João, no capítulo 2, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 10. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo que ele vos mandar. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. Disse-lhes: tirai agora, levai ao mestre-sala. E levaram-na. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Até aí, irmãos, nós lemos até o verso 10. Esta é uma experiência, é um fato conhecido de todos, né? Até mesmo as crianças conhecem muito bem. E todos nós que lemos a palavra de Deus, este foi o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus. Caná da Galileia, era uma pequena vila, não tão distante de Nazaré, onde Jesus fora criado. Caná era a pátria de Natanael e Filipe, né? E tinha essa festa. Esta festa já havia sido planejada. Uma festa de casamento entre os judeus, era uma festa bem notória, uma festa bem divulgada. E Jesus fora convidado para aquela festa. A festa de casamento dos judeus era uma festa que durava alguns dias. Especialmente para as moças, era uma festa que durava até 7 dias. E chegava no primeiro dia, no terceiro dia, no quarto, e durante esses 7 dias era festa. E esta festa, percebemos que era uma festa desse nível. E nós encontramos, irmãos, eu estou lendo, né, no capítulo 15 do livro Desejado. Nós encontramos, irmãos, que Jesus fora convidado para esta festa, porque Maria era parente daqueles noivos ou dos noivos. E Jesus já havia saído da sua casa, pelo que entendemos, já há alguns meses, Jesus começara o seu ministério. E Maria estava sozinha em casa. Maria também já estava viúva. José já havia descansado. E Maria sentia muita saudade do seu filho Jesus Cristo, o seu filho serviçal, o seu filho que confortava. E especialmente com a morte de José, Jesus era quem estava sempre ali ao lado de Maria. Porém, já havia alguns meses que Jesus havia iniciado o seu ministério e não estava mais em sua casa. E Maria tinha certeza que Jesus iria, porque ele havia feito esta promessa. Ele havia prometido. Maria ouvira falar da manifestação
à beira do Jordão, quando a voz de Deus o confirmou como seu filho. Maria ouvira falar de alguns movimentos, alguns trabalhos que Jesus já estava iniciando. E ela ouvira falar então da sua saída para o deserto. Os discípulos de João haviam dito que ele era de fato filho de Deus, e esta notícia chegara a Maria. E nos conta, irmãos, que Maria estava ansiosa para encontrar o seu filho. E de vez em quando ela saía ali do movimento da festa, ia até o caminho e observava. Sempre chegava um grupo de pessoas, chegava outro grupo, e em determinado momento ela viu um grupo de pessoas, homens jovens, e o que vinha à frente parecia o seu filho Jesus. E nos conta, irmão, um historiador, que Maria andou um pouquinho mais à frente e ficou assim, olhando, será que é Jesus? O andar é dele. Mas como parece? E quando vinha se aproximando, ela, é ele. Porém, uma coisa ela estranhou. Ele estava com aspecto físico bem diferente. Jesus passara 40 dias no deserto. E ele agora estava um pouco magro, abatido. E à medida que foi se aproximando, Maria reconheceu que era realmente o seu filho. E quando chegou, era o mesmo filho serviçal. Aquele filho que a confortava. E ela agora ficou alegre, feliz, porque o seu filho estava. Porém, ela percebeu que um grupo de jovens estava acompanhando e sempre o olhava atento. E havia aquele interesse por este seu filho. Amados, nesta história, nós temos várias lições. E nós queremos nesta manhã trazer para nós uma lição deste episódio. Nós sempre apresentamos esta experiência, este milagre ligado ao casamento. Mas hoje eu quero trazer, irmãos, baseado no versículo 5. Vamos voltar aqui à nossa leitura. Vamos voltar aqui à nossa leitura e ao versículo 5. Aliás, vamos ler do 5 até o 7. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Olha só, irmãos. Eu quero destacar aqui, irmãos, a lição, especialmente dos versículos 5 e 7. A lição da obediência. Maria disse aos serventes: fazei tudo que ele vos disser, o que ele vos mandar. E Jesus disse agora aos serventes: enchei de água estas talhas. E nós sabemos o que aconteceu. Queridos e amados irmãos, aquelas talhas estavam ali reservadas para um propósito. Os judeus faziam antes da Páscoa a purificação, um banho. E aquelas talhas estavam ali para isto.
Contudo, agora Jesus pede aos serventes que enche de água aquelas talhas. Eles poderiam dizer, não, mas tem um propósito essas talhas aqui. Mas encher de água, tudo bem, poderia já ser para uso da purificação. Mas no versículo 8, agora Jesus dá uma outra ordem. E agora poderia ser contraditória, totalmente fora do propósito. Disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. Leve para o mestre. Irmãos, eles poderiam agora ter ignorado este mandamento, esta ordem, porque não era esse o propósito daquelas talhas. Mas nos diz a palavra de Deus que levaram-na, e não era pouca água. Em cada talha daquela, em cada reservatório daquele, caberia aí mais de 100 litros de água. Cabia 2 ou 3 almudes, dependendo do tamanho do almude, cabia até 25 ou 35 litros. Imagine, irmãos, eles pegaram 6 talhas cheias de água e levaram para o mestre-sala. Queridos e amados irmãos, a festa estava em um clima de tristeza. Havia acabado o vinho. E a preocupação dos pais, a preocupação dos noivos, inclusive de Maria, era muito grande, porque terminar o vinho, não ter vinho numa festa de casamento, era uma coisa decepcionante. Era uma coisa triste. Mas naquele momento, quando eles levaram a mestre-sala, o mestre-sala experimentou e viu que era um vinho melhor do que havia sido oferecido no início da festa. Talvez isso já fosse aí pelo 3º dia ou 4º dia. E era costume que nas festas o melhor vinho servia primeiro. E agora, este vinho que chegou era melhor do que aquele outro. Queridos e amados irmãos, a lição da obediência. Aqui, os serventes obedeceram a Maria, obedeceram sobretudo a Jesus. Obrigado. A lição da obediência. Queridos e amados, obedecer significa cumprir uma ordem, seguir uma instrução, acatar a vontade de alguém, ou agir segundo ou de acordo com regras. Isto é obediência. É acatar, é cumprir, é seguir, respeitar, satisfazer, sujeitar-se. E eu pergunto, irmãos, especialmente aqui aos nossos jovens, como que a obediência é vista em nossos dias? Como é visto hoje a obediência? Obedecer? Obedecer, meus irmãos, na sociedade em que vivemos, é um sinal de fraqueza. Obedecer hoje em dia é uma atitude tola, é algo ultrapassado. Obedecer em nossos dias
como diz aí, é fora de moda. Porém, meus irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus pede-nos que devemos obedecer. E foi porque eles obedeceram, mesmo contrariando alguma coisa, que veio então a bonança, que veio o clima agradável ali naquela festa em Caná da Galileia. E o texto que foi lido em Atos 5:29, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, a lição que tiramos aqui para nós nesta manhã: mais importa obedecer a Deus. É fácil? Não é fácil. Será que é fácil para o jovem obedecer aos pais? Para as crianças obedecer aos pais? Será que é fácil? Será que é agradável ao espírito humano? Será que se tivéssemos naquele dia ali, não teríamos dito: não, mas essas talhas aí não é para isso? Será que não teríamos repreendido até mesmo a Maria? Mas por que obedecer a um estranho? Quanto bem eles teriam perdido. E agora, irmãos, nós encontramos no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23, que nos diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de animais. Esse texto ressalta quando Samuel indicou para Saul que deveria matar todos os animais naquela guerra contra os amalequitas. E Saul, olhando os animais bonitos, perfeitos, próprios para o sacrifício, separou o melhor do despojo daquela festa, daquela guerra. E agora, quando Samuel ouviu o balido das ovelhas, disse: o que está acontecendo? O que é isso? Saul disse: não, eu trouxe para o sacrifício. Samuel disse: não, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor, obedecer a palavra de Deus. E em 1 Pedro 1, 22 e 23 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Nós fomos eleitos, fomos chamados para a obediência, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. E Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, olha só, irmãos, esse texto, versículo 8, e sendo ele consumado, aliás, versículo 9, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. No céu não vai entrar desobedientes. No céu não vai entrar aqueles que não é servo do Senhor. No céu não vai entrar aqueles que não estão dispostos a obedecer a sua palavra. Porque o próprio Cristo diz que Ele é a eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Mas será que é tão difícil, irmãos, obedecer? Será que é impossível obedecer?
é impossível enquanto nós não decidimos. Queridos e amados irmãos, é maravilhoso perceber que Deus tem poder para fazer com que alcancemos a norma que Ele estabelece, em obediência à sua palavra. Não existe impossibilidades para aqueles que se entregam a Jesus. Portanto, meus amados, esta lição da obediência, e nos diz então, meus amados, que todo aquele momento foi de alegria naquela festa. Mas eu quero trazer mais uma lição desta festa em Caná da Galileia. Para esta lição eu quero trazer a vocês o texto, olha só, o texto do versículo 10. Evangelho de João 2, verso 10. Olha só, olha que coisa linda, irmãos, que revelação maravilhosa nós encontramos aqui no versículo 10. João 2, verso 10. Diz: e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Quem foi que disse isso? O mestre Sala. Porque essa era realmente a maneira a maneira usual das festas. Na festa é isso que acontece. Irmãos, o comentário inspirado da palavra de Deus diz que é exatamente o que acontece com a juventude, que acontece conosco, se não buscarmos a Deus. Nós encontramos no Evangelho de Mateus: buscai primeiro o reino de Deus, e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, o que o mestre Sala falou é realmente isso. O mundo oferece primeiro as coisas atraentes, as coisas bonitas. Primeiro o bom vinho e depois o inferior. Eu quero ler esse texto aqui do livro Desejado, do capítulo 15. Como os homens servem primeiro o vinho melhor e depois o inferior, assim faz o mundo com seus dons. O que ele oferece pode agradar aos olhos, fascinar os sentidos, mas se demonstra incapaz de satisfazer. O vinho se transforma em amargura, o espírito folgazão em tristeza, e aquilo que começara com cânticos e alegria, termina em fadiga e desgosto. Irmãos, quantas pessoas que entram na vida, podemos dizer assim, sem Jesus, com aquele atrativo, com aquela coisa parece bonita, e até desafiantes para nós. Mas diz aqui a palavra de Deus, diz que o dom que o mundo oferece, as coisas que o mundo oferece, pode agradar aos olhos, fascinar os sentidos, mas se demonstra incapaz de satisfazer. Quantas pessoas chegam a seus 35, 40 anos e não conseguem mais, porque aquilo que o mundo oferece não é capaz de fazer continuar nesta vida. E perdeu toda a sua capacidade intelectual, todo o seu talento, toda a sua beleza física, se entregou ao mundo e agora se torna incapaz de continuar. Irmãos, o que o mestre Sala disse é exatamente isto. Quantos se equivocam
e são atraídos pelo mundo. E diz agora: o vinho se transforma em amargura, em espírito folgazão e em tristeza. Na semana passada, acho que foi a semana passada, tivemos um caso como este. Quantas vezes nós visitamos a pessoa e ela dizia: olha, deixa comigo, eu estou bem, eu preciso ainda gozar a vida, eu preciso ainda resolver os meus problemas, e duvidando do poder de Deus. Que tristeza, irmãos, que tristeza. Menos de 50 anos tivemos que fazer o sepultamento desta pessoa. Que lamentável. Toda a sua capacidade, toda a sua inteligência. E até comentavam com um irmão, falou: mas olha, essa pessoa mas conhecia muito a palavra de Deus. Até que, como era conhecedora da palavra, nós íamos dar estudo, e aí ela, não, deixa, tá, no dia certo, não, deixa no tempo certo, deixa comigo e não sei o quê. Isso perdeu a sua saúde, o seu tempo, porque os dons deste mundo, aquilo que este mundo ofereceu, não foi suficiente para segurar uma vida correta diante de Deus. Pela graça de Deus, alguns ainda podem voltar ao Senhor. Mas quantos descem à sepultura sem oportunidade de reconhecer? Agora, olha só, meus amados, a última parte neste capítulo desejado de todas as nações, diz: os dons de Cristo, porém, são sempre novos e sãos. A bênção que provém não deixa nunca de proporcionar satisfação e alegria. Cada nova dádiva aumenta a capacidade do que a recebe para apreciar e fruir as maravilhas do Senhor. Olha só, aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que buscam a Deus, acontece o que aconteceu na festa em Caná da Galileia. Parece difícil a vida de crente, né? Parece difícil obedecer. É coisa retrógrada, é coisa arcaica, tola obedecer. Mas se obedecemos a Deus, nós vamos ter uma vida sempre crescente de alegria, satisfação e esperança. Vida de esperança. Diz aqui, meus irmãos, a bênção que provém não deixa nunca de proporcionar satisfação e alegria. E cada nova dádiva aumenta a capacidade do que a recebe de apreciar e fruir as maravilhas do Senhor. Ele dá graça por graça. Não pode haver falta na provisão. Se permaneceis nele, o fato de receberdes hoje um rico dom garante a recepção amanhã de um mais precioso ainda. Vale a pena, meus amados, obedecer. Vale a pena estar ao lado de Deus. Talvez seja difícil, talvez você não consiga enxergar a bênção agora, mas caminhe naquilo que Deus te chamou. Queridos e amados irmãos, muito mais lições nós poderíamos tirar dessa festa em Caná da Galileia. E eu quero concluir com o capítulo 1, versículo 50 do Evangelho de João. Olha só, irmãos, essa palavra aqui é linda, é linda. As palavras de Jesus a Natanael. Capítulo 1, versículo 50. Diz assim, eu quero ler só esse versículo. Só porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás.
Tenha certeza, meu querido irmão, tenha certeza, meu querido internauta, que se hoje você começou esta obra, hoje você está nos caminhos de Deus, coisas maiores do que estas verás. Deus há de trazer a você maiores revelações, alegria maior do que tens hoje. Foi isso que aconteceu com Natanael. E diz que no terceiro dia, ele já viu o milagre. E ele realmente entendeu, esse é verdadeiramente o Cristo. O Senhor possa nos abençoar, irmãos, e que possamos caminhar com esta certeza, com esta convicção da sua palavra nesta manhã. Amém.